E a Deus? É possível roubar a Deus? As escrituras lá em Malaquias, alguém fez essa pergunta e o profeta ele responde, né? Lá em Malaquias no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí o Senhor responde: me roubais nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e as ofertas. O que é isso? O que vem a ser os dízimos e as ofertas? Porque existe essa prática nas religiões, mas é bíblico, está aqui. Então não é uma religião que inventou, que criou essa prática. Está aqui nas escrituras. Mas o que vem a ser os dízimos e as ofertas? Primeiro, que a palavra dízimo, ela significa a 10ª parte de algo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 frutas, uma delas é o dízimo. E aí, o próprio Deus está respondendo: o homem me rouba. Né? A pergunta vem: roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então, o homem pergunta a Deus: tá, se nós te roubamos, em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. É porque, desde sempre, desde a época de Abraão, houve essa prática do dízimo. Agora, por que foi dada essa prática, né? Por que é necessário que o homem pague o dízimo a Deus se Deus não está aqui? Bom, primeiro que desde quando Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, ele organizando a sua igreja, né, sempre teve, né, a igreja desde a época de Moisés, já existia o templo, já existia o tabernáculo, então sempre houve essa instituição chamada igreja, né, que os cristãos se congregavam, né, e se reuniam e se edificavam. Então, quando o Senhor revela isso para Moisés, a prática do dízimo é uma prática que ela está diretamente relacionada com a fé da pessoa. É o único, de todos os mandamentos, de todos os 10 mandamentos que foram dados, este mandamento é o único mandamento em que você tem uma promessa direta, né, sobre ele. Vamos ver o que Malaquias ele amplia sobre esse tema. E ele continua: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para a recolherdes. Interessante, né? Então, o dízimo ele está ligado diretamente à fé. A pessoa, quando paga o dízimo, ela simplesmente o que está fazendo possibilitando que a igreja, né, onde os cristãos se congreguem, que ela possa existir. Então, o dízimo, o Senhor fala: paga o dízimo, trazei o dízimo à minha casa e depois façam a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tão grande que dela vos advenha a maior abastança. Muitas vezes nós recebemos um salário e esse salário ele não dá para chegar até o fim do mês. As pessoas, inclusive, já recebem o salário no início do mês, já devendo todo o salário. Então, quando o Senhor dá essa promessa, ele fala: paga o dízimo, exerça a sua fé. Isso não foi nenhum homem que inventou, está aqui nas Escrituras. Paga o seu dízimo e depois faz uma prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar bênção sobre você, e ele fala: e por causa de vós eu repreenderei o devorador. O devorador é tudo que consome o nosso dinheiro. Às vezes uma doença que aparece de uma hora para outra, às vezes alguma coisa em nossa casa que quebra, às vezes uma conta que aparece, né, inesperadamente. Então, tudo o que consome o nosso dinheiro, o Senhor iria segurar, ele iria repreender. Por isso, é necessário que a pessoa exerça a fé. Não tem como você ter esse retorno sem provar a sua fé. Então ele fala: paga o dízimo e faz uma prova de mim. Agora, isso volto a falar, é de cada pessoa, né? Cada pessoa é que cumpre esse mandamento, e ele é o único em que ele fala: paga e faz uma prova de mim. E com o tempo isso foi também sendo interpretado das mais variadas formas e erradas formas. Muitas pessoas passaram a chamar dízimo de esmola.
Então as pessoas, em lugar, se antigamente eles ofereciam o melhor que eles tinham, com o tempo agora eles oferecem aquilo que sobra, né? E se sobra, né? Então as pessoas começaram a ter outras conotações, né? Dízimo não é esmola. Dízimo não é você dar aquilo que você quer dar. Não, o dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha, legalmente, né? Então isso é que é o pagamento, é a devolução do dízimo. O dízimo não pertence a mim, o dízimo não pertence às pessoas, o dízimo pertence a Deus. Agora, por quê? O que existe aí todo com o tempo, né, o homem foi criando outras formas de chamar o dízimo, inclusive o uso do dízimo. O dízimo, quando ele é recolhido honestamente, né, na igreja de Jesus Cristo, né, tanto naquela época como hoje, né, claro que com o tempo as coisas alteram, mas o único objetivo do dízimo deve ser para a construção de templos e capelas, para a manutenção desses templos e capelas, porque uma capela, um templo precisa de água, de luz, de material de limpeza, né? Então a manutenção. Também o dízimo pode ser usado para a manutenção de missionários que são enviados para lugares distantes, o programa missionário, né? Para que esses missionários possam pregar o Evangelho, né? Predicar o Evangelho. Então, muitos têm condição de se manter, mas muitos não têm, e não tendo condição, então esse dízimo ele pode ser usado não para assalariar missionários, mas para dar-lhes o básico para que eles possam sobreviver. E quando eu falo básico, é básico, é alimento, não é nem roupa, é alimento, é transporte para locomoção, mas salário jamais, né? Um missionário, um líder jamais deve receber salário com o dinheiro do dízimo. Outra função do dízimo seria para a tradução e publicação de livros, né? Para poder os membros de uma igreja ter acesso a essa publicação desses livros, também deve ser feito. Enfim, todos os projetos que sejam usados para a edificação do reino de Deus, da igreja, então pode ser usado. Agora, assalariar qualquer predicador, assalariar qualquer líder religioso, isso já é roubo. Aí está totalmente errado. O dízimo ele não pode ser usado para pagar salário, nem de mestres, nem de doutores, nem de pastores, nem de bispos, o dízimo não pode ser usado para assalariar pessoas. Então, se há alguma igreja onde o líder daquela igreja ele é assalariado, ele está então descumprindo essa lei. E ele está tão descumprindo essa lei que o dízimo é uma lei que ele envolve todas as pessoas. Então, por exemplo, não há como alguém falar: eu não pago dízimo porque eu sou o líder. Não. Aquele que prega, aquele que ensina, ele tem que dar o exemplo a partir dele. Então, ele tem que pagar o seu dízimo, né? O líder de uma igreja ele deve ter a sua profissão, e a partir da sua profissão ele deve então pagar o seu dízimo, né? Mas como religioso, como representante daquela igreja, daquela instituição, como pregador, ele não pode ser assalariado. Se existe isso na igreja, isso é errado. Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga: eu vou entrar nesta campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim: não te preocupe, porque eu já apontei a cada um. As escrituras estão repletas sobre passagens semelhantes que falam sobre isso. Por exemplo, vamos pegar lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo 3, diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Também sem dinheiro sereis resgatados. Então, não pode existir a pregação em troca de dinheiro. Outra escritura, em Miqueias, no capítulo 3, no versículo 11, diz: os seus chefes dão as sentenças por suborno,
e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Então não pode, não tem como, é errado a pessoa que prega o evangelho em troca de dinheiro. Então esse mês, principalmente, até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5, de 2, de 1.000, de 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom? Também em Marcos, lá no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim, aí já é o apóstolo Marcos falando sobre a pregação do evangelho, como deve ser essa pregação, esse que sai para pregar ou esse que ensina numa igreja, que seja, ele fala, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Então a pessoa não deve pensar em pregar o evangelho, né, com o intuito de obter lucro, né? Isso está errado, né? A pessoa não pode ter essa ideia, essa mentalidade de que ela vai obter lucro com a pregação do evangelho, né? Então isso está errado, as pessoas fazem isso hoje e isso está muito errado, né? Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Outra escritura que faz referência é Mateus, lá no capítulo 10. Curai os enfermos, isso é o apóstolo falando. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça receberdes, de graça dai. Então, é errado a pessoa que faz uso da palavra de Deus para obter lucro, para obter benefícios, né? A palavra de Deus, ela não pode ser comercializada. Hoje, cada semana, nós temos aí uma igreja em cada esquina, né? As igrejas hoje passam a ser indústrias, né? Passam a ser comércio, né? E isso, se na época, lá no início, quando, logo após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos, lá no início da Igreja Católica, a história nos revela sobre a venda de indulgências, né? Ou seja, as pessoas compravam o seu lugar no céu. Se naquela época existia a venda de indulgências, hoje existe a mesma venda de indulgências, só que modernizada. A salvação hoje ela é vendida pela internet. E muitas pessoas, na sua ingenuidade, né, na sua boa intenção, e até mesmo pessoas de boa índole, né, exercendo a sua fé, elas acabam embarcando nessa, né, e compram aí a sua passagem para o céu. Para o céu, a gente não compra a passagem. Para o céu, a gente vai guardando os mandamentos, né? No entanto, as redes sociais, o que mais propagam hoje em dia é isso, né? As igrejas, elas são organizadas aí a cada semana como indústrias da religião, né? E as pessoas comercializam a palavra de Deus como se fosse uma coisa normal. E é interessante como que muitas pessoas vão e acham isso normal. Mas as escrituras falam muito claro, a pessoa que pratica isso, a pessoa que segue isso, é porque não tem conhecimento das escrituras. Aqui fala, de graça recebei, de graça dai. Aqui fala que os homens não podem comercializar a palavra de Deus. Aqui fala que é errado, né, você oferecer a palavra de Deus em troca de dinheiro. Aqui fala que o homem tem que sair desinteressado para pregar a palavra de Deus. Mas tem pessoas que elas se sentem mais confortáveis, né, e mais seguras na compra dessas indulgências. Talvez porque
é mais fácil comprar essas indulgências, ou comprar esse pedaço lá do céu, ou comprar o seu lugar no céu, do que se esforçar por guardar os mandamentos. Né? Talvez seja mais fácil, mas não é o que a palavra fala, né? Não é o que as Escrituras dizem. Por isso este mandamento é muito importante. Não furtarás. Engloba todo o código do comportamento do homem. Tudo o que é fora disso é mentira. É mentira. Então, para a gente poder fazer a coisa certa, nós temos que estar aqui centrado no que diz as Escrituras. E é isso. De graça recebei, de graça dai.